exposto durante esse mês, o livro de Ruth, e hoje seguiremos mais a exposição de alguns versículos. E eu queria convidar vocês para irmos para a o livro de Ruth, por favor. E hoje vamos trabalhar o capítulo 3, os primeiros 5 versículos. Capítulo 3, os primeiros 5 versículos. Se juntos estamos, por favor, eu queria pedir para prestarmos atenção na leitura. Ruth, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes, e que esta noite ele estará limpando a cevada? Eis que esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então, vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: Vou fazer tudo o que a senhora está me dizendo. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua palavra. Senhor, nós cremos que sempre que a tua palavra estiver aberta, o Senhor está falando conosco. Então, querido Pai, nesta manhã, fale aos nossos corações, Senhor. Nos trate conforme apraz ao Senhor. Senhor, por favor, não nos deixe os mesmos. Trate conosco. Nos ensine. Que cada um colha nesse texto, nessa exposição, a porção que o Senhor guardou nesta manhã para si. Seja conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, tem sido prazeroso caminhar nesse livro de Ruth. Mas nessa manhã, meus irmãos, eu queria começar minha exposição afirmando algo que você e eu sabemos muito bem, mas que muitas vezes não consideramos: o fato de que todos nós estamos cansados. Nós estamos cansados. Cansados de correr atrás do vento. As pessoas estão cansadas de serem o seu próprio redentor. Porque as lutas dessa vida nos mandam para um Senhor ou nos mandam para nós mesmos. Na verdade, todos nós estamos em busca de descanso. Uns procuram descanso em viagens e outros em conquistas. Alguns tentam na estabilidade financeira, no afeto de alguém ou na fuga por meio do entretenimento. Algumas pessoas maratonam nos streaming, através de séries, procurando descanso depois de uma jornada cansativa. Meus irmãos, e por mais que alcancemos momento de pico, pequenas pausas revelam que o nosso coração continua inquieto. Porque nós estamos buscando descanso e proteção num Redentor falho. As coisas daqui não podem nos dar descanso. As nossas necessidades, elas demonstram que existe um vácuo em nosso coração, que nada nessa vida pode nos preencher. O mundo não pode nos dar o que a nossa alma almeja. Basta um problema, uma perda ou uma frustração, e todo aquele aparente descanso se desfaz como areia entre os dedos. Agostinho de Hipona percebeu essa realidade e ele deixou isso numa frase célebre: Fizeste-nos para ti, ó Deus, e nosso coração anda inquieto enquanto não repousa em ti. Todo o coração está inquieto porque
Nós fomos feitos para adorar, fomos feitos para encontrar descanso. E esse descanso não está aqui, esse descanso não está nas coisas dessa terra, esse descanso não está num lugar, esse descanso está num Senhor. E é exatamente essa situação que veremos aqui em Ruth 3. Noemi, percebendo a vulnerabilidade de sua nora, ela diz: minha filha, não hei de eu buscar um descanso para ti, para que você viva bem, para que você seja feliz? Essa pergunta ecoa em nossos dias. Ainda continuamos nos fazendo essa pergunta. Onde podemos encontrar descanso para as nossas almas? Perceba, diferente de outros 2 capítulos, onde vemos o autor do livro aqui montando a narrativa, aqui no capítulo 3, é Noemi que começa entrando em cena. É Noemi que começa dando um passo para frente da narrativa. No capítulo 2, a iniciativa de Ruth trouxe benefícios a Noemi. Agora a ação inversa. Nesse capítulo 3, é a ação de Noemi que trará benefícios para Ruth. E à luz desse texto aqui, nós precisamos entender, primeiro ponto, que o coração humano anseia por descanso. Todo o coração, todos nós ansiamos por descanso. Todas nossas preocupações demonstram que nós não conseguimos resolver os nossos próprios problemas. O interessante aqui, meus irmãos, e que eu quero levar você a compreender, é que você se atente no versículo 1. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? O interessante é que a palavra hebraica aqui, usado como lar, sugere descanso. O descanso, o consolo que Ruth desejava antes em Yahweh, ela agora quer que esse descanso seja o descanso de sua nora. Não sei se você notou isso aqui nesse texto, mas ao pensar nisso, Noemi está se propondo a desempenhar uma obrigação que cabia aos pais. Porque não era a responsabilidade de uma mulher arranjar um esposo para alguém, mas era a responsabilidade do pai ou dos pais verem com quem a menina se casaria. Mas, ao pensarmos aqui, ou ao lermos aqui, devo procurar um lar para você. E pensarmos nesse mesmo livro, no capítulo 2, versículo 20, onde ela afirma no plural: esse homem é um dos nossos resgatadores. Esse homem é aquele que vai nos redimir, é um daqueles que pode nos redimir. Com essa atitude aqui, Noemi está tratando Ruth como um membro da família, como se ela fosse sua própria filha. O Goel aqui, o resgatador, a figura legal, é a figura legal do direito israelita que tinha a obrigação de resgatar a terra ou se casar com alguém que estava viúva, a fim de perpetuar a descendência dessa viúva ou descendência daquele que partiu. Mas o primeiro fato de um redentor aqui, meus irmãos, é que ele deveria ter não só o direito legal, ele deveria ter condições financeiras para fazer isso. E o segundo fato é que, por mais que ele tivesse condições financeiras para fazer isso, ele deveria querer. Porque o Redentor poderia dizer: não, eu não quero, não. Ele deveria querer fazer isso. Portanto, em última instância, era o Redentor que deveria dizer que eu vou fazer isso. Era o Goel que deveria dizer: eu estou pronto para fazer isso. Eu tenho condições financeiras para fazer isso e farei porque eu quero fazer e não porque me estão obrigando. Sim, a lei exige que o resgatador o faça, mas o resgatador deveria querer fazer isso. O verbo traduzido aqui, no versículo 1, que vou procurar, pode dar, o procurar aqui, pode dar o entendimento que o objeto procurado era devido para Ruth. Ou seja,
O resgatador aqui é uma necessidade de Ruth. Não é um mero desejo passageiro, não. Mas algo sem o qual Ruth não encontraria alegria, não encontraria consolo, não encontraria descanso. E a felicidade aqui não é algo meramente passageiro, mas é algo que garante consolo permanente aqui. Colher espigas dias após dias já seria bom para Ruth. Mas para Noemi, isso não resolveria o problema de Ruth. Para Noemi, ela quer um lar permanente para Ruth. O que significa um lar de descanso. O que significa repouso. Não é aquele repouso que quando nós trabalhamos, no final do dia chegamos e nas nossas camas encontramos esse repouso. Esse repouso todos podem ter. Mas existe um repouso que só aqueles que nasceram em Cristo podem ter. O repouso de quando mesmo, ou mesmo que as dores estejam dando, nós sabemos em quem estamos. Um novo casamento aqui compreendia para Ruth segurança, permanência ou pertencimento. E talvez Noemi tenha pensado nisso e agido assim, tentando prover o consolo para Ruth após a sua morte. Imagine comigo, Ruth, mesmo que ela tenha conhecido o Senhor, agora Ruth é uma mulher da aliança. É uma mulher que conhece o Senhor. Ruth ainda era estrangeira. E uma coisa é suportar aqui a viuvez como estrangeira ao lado de Noemi. Outra coisa bem diferente é suportar a viuvez e a perda de Noemi sem que estivesse alguém perto aí ao lado. Então, talvez Noemi tenha pensado nessa possibilidade. E pelo texto aqui, nós vemos qual é o desejo de Noemi. No versículo 1 ele vai dizer, procurar um lar para você que seja feliz. Para que você esteja bem situada. E de acordo com alguns comentaristas aqui, eles vão dizer que provavelmente essa mulher, Ruth, ou Noemi, provavelmente, ela está fazendo isso então pensando já em sua morte. Mas quando Ruth diz aqui a sua felicidade, também alguns comentaristas vão olhar nisso como uma expressão idiomática comum, associada aos benefícios do casamento. É fato que o casamento nos gera felicidade, não é verdade? E vocês vão ouvir, num mundo caído, as pessoas vão dizer, não se case. Não, nós, igreja, deveremos dizer, se case. O casamento espelha a beleza de Deus, juntando o seu povo. O casamento, os puritanos diziam assim, o casamento serve para evitar com que nós pequemos muito, porque o casamento é um dos acessos por meio do qual Deus trata os nossos pecados. Através do outro, que é o espelho de nós. Porque através do outro nós entendemos quão miseráveis somos. Na verdade, no casamento, não é que nós olhemos o outro como o maior pecador, mas no casamento nós nos olhamos como o mais pecador. E o outro é o espelho por meio do qual nós compreendemos, ainda precisamos nos santificar. Então aqui a felicidade do casamento compreendia a segurança, como nós podemos encontrar em Jeremias 7:23. Vida longa. Claro que alguns morrem sem essa longevidade. Mas o casamento também compreende isso. E prosperidade material. Casamento também compreende prosperidade material. E muitos filhos. Casamento compreende isso. É triste que a nossa sociedade olha para o casamento como um bicho de 7 cabeças. E é mais triste ainda quando você ouve pessoas de idade na igreja, quando os jovens vão lá perguntando sobre o casamento e dizem, não se case, meu filho. Casamento é difícil. Não se case. Eu me lembro quando me casei, uma senhora sempre chegava assim para nós todos os domingos.
Sempre que eu fosse para o culto, a senhora chegava assim para mim. E aí, como é que está o casamento? Eu dizia, está bem. Ele dizia, espere só a lua de mel por enquanto. Ainda é lua de mel. E era assim, domingo após domingo, a senhora dizia, e aí, como é que está o casamento? Eu dizia, está bem, graças a Deus. Ela dizia, meu filho, ainda é lua de mel. E chegou o momento que eu falei para minha esposa, se essa mulher vier falar comigo nesse domingo, eu vou discipular ela. Vou colocar ela num local, vou lhe explicar o que é casamento da perspectiva bíblica, porque talvez essa mulher não saiba o que é o casamento. Graças a Deus, aquela mulher nunca me perguntou mais. Graças a Deus, porque eu estava decidido. E eu falei, Senhor, se essa mulher chegar hoje, eu vou ter que sentar com ela, porque não está dando. Porque eu acho que ela tem uma visão errada sobre casamento. Meus irmãos, a sociedade e muitos membros no corpo de Cristo entendem o casamento como um peso. Mas nós precisávamos influenciar os nossos jovens. Se casem, porque isso é bom, isso é louvável. E esse é o desejo de Noemi aqui para com a sua nora. Encontrar um lar que gere felicidade para ela. Encontrar um lar onde essa mulher será cuidada. Especificamente aqui, meus irmãos, nesse versículo, vemos que as ações divinas e humanas operam juntas. Deus está sempre conectando os pequenos traços de nossas histórias à macro história da redenção. Mas precisamos ver algo aqui, meus irmãos. Precisamos ver o desejo de Noemi como zeloso em querer garantir descanso de sua nora através de um resgatador. Todavia, precisamos ter cuidado aqui, para nós, a sociedade do século XXI, para não olharmos no nosso resgatador, Senhor Jesus, apenas como alguém que resolve necessidades primárias. Não. Precisamos cuidar de nosso coração para não olharmos o nosso Senhor, que é a luz que está aqui por detrás desse goel, desse resgatador. Precisamos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo como não meramente um Senhor que resolve problemas financeiros ou que providencia alimentação. Isso Ele pode fazer muito bem. Mas veja, problemas financeiros um doador pode resolver. Problemas ou provisão alimentar, uma ONG pode resolver. Mas alguma coisa que as ONGs não podem fazer. Alguma coisa que um doador financeiro, que um Bill Gates ou que um Elon Musk não pode fazer por você. E nenhum dinheiro do mundo pode fazer. Redenção. Só Jesus. Só Jesus. A verdade é que, meus irmãos, isso não se encontra, a redenção aqui não se encontra apenas no casamento, porque nem o casamento pode te redimir. A nossa felicidade não está no casamento, sim, o casamento é uma instituição que Deus deu, mas o casamento não é o meio pelo qual nós seremos redimidos. Nossos casamentos até podem ser elementos que demonstram a nossa idolatria. Eles não podem nos redimir. A verdade é que sua alma e a minha também, ela precisa de descanso. E não se trata de descanso de uma cama confortável, mas do descanso das desilusões da vida, do descanso dos traumas que muitos carregam, do descanso que o pecado traz em nós, do descanso que os problemas dessa vida trazem em nós, do descanso do vazio que está em nossos corações, que nós só encontraremos num Senhor. O segundo aspecto que nós precisamos entender nesse texto é que o descanso exige confiança. Se toda a alma, todo o coração anseia por descanso, esse descanso exige confiança. Meus irmãos, descansar é um ato de fé. Descansar é um ato de fé, porque quando nós descansamos, até mesmo o nosso sono, quando nós dormimos, é um ato de fé. Porque há um Senhor que trabalha 24 horas por dia. E aqui nós percebemos como o descanso exige confiança. Caminhe comigo no versículo 2 ao 5. Vamos analisar esses versículos. Veja-se, dos versos 2 ao 4,
Noemi não está apontando, não está, dos versos 2 ao 4, Noemi não está apontando para as coisas. Não. Ele não está apontando para as coisas, ele está apontando para um Senhor, está apontando para Boaz. Ele não está dizendo vai para Boaz, Boaz tem recursos. Não, ele está apontando Boaz, a pessoa de Boaz. E a orientação aqui é na promessa do Redentor. E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite estará limpando a cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá à eira. Noemi, o que você está aprontando? Nós mandando a menina se colocar perfume. O que você está aprontando, Noemi? Veja, Noemi sabe onde encontrar Boaz. E a localização e o isolamento desse homem oferecem oportunidade imperdível. Alguns estudiosos sugerem que Noemi está maquinando algo. Alguns vão sugerir isso. E ela está maquinando algo que obrigasse Boaz a se casar com essa mulher. Quem sabe? Mas alguns dirão que não é necessariamente isso. Alguns dirão que, olha, o que Noemi está fazendo aqui é que não existe homem nessa família. Não tem um homem que poderia preparar isso. Então, ela, condoída da possibilidade da nora ficar sem alguém que possa cuidá-la, ela está pensando nisso e querendo o melhor da sua nora. É como se ela estivesse mediando de maneira com que Ruth se casaria ou se casasse com Boaz. Mas como era uma situação em comum, onde as mulheres não poderiam fazer isso, ela precisa fazer num horário morto. Ela deveria ser discreta, para que, imagine, né? Imagine, não sei se já aconteceu aqui, que você chega para pedir e te dizem, não tem como, não. Só tivemos pensando na exposição do reverendo Emílio Garófalo. Ela traz uma ilustração que ele vai dizer, imagine que você, por exemplo, esteja pedindo aí noivado e a pessoa diz, não, é seu amigo mesmo, é seu amigo. Uma vergonha, não é? Então, não é que Noemi está pensando nessa possibilidade, mas Noemi está olhando no contexto, não existe homem aí. E ela precisa fazer alguma coisa. Ela precisa aproveitar essa oportunidade e preparar o momento. E nisso, como eu disse, ela precisa fazer no momento, no horário morto. No horário onde as pessoas não pudessem ver isso. E no horário em que Boaz estivesse só ele e a Ruth. E nisso, então, vemos aqui que, querendo ou não, estamos diante de um texto complexo. Porque não sabemos, é um texto meio que dúbio. Não sabemos o que Noemi estava pensando nesse momento. Mas o que o texto vai nos mostrar é que ela orienta a sua nora. Vistas, passe o melhor perfume, vá à eira. E onde que era a eira, meus irmãos? A eira aqui era o espaço onde se debulhava o cereal, onde se separava o farelo, a palha e os grãos. Noemi parece aquela senhora que não movimenta-se bastante, mas sabe onde as pessoas estão. Sabe o que aparece na cidade, sabe? Noemi parece a minha mãe, ela já não se movimenta. Mas sempre tem notícia de onde é que são as pessoas do bairro. Então você percebe aqui, como é que ela sabe que nesse horário aquele homem estará lá? Porque é cultural, existia um tempo onde as pessoas colheriam. E quando as pessoas iriam para colher, elas não voltavam para casa, elas ficavam lá para proteger as coisas que elas colheriam. E a presença dela que deveria permanecer secreta, a presença de Ruth, até o momento exato. Vá, descubra os pés dele. Você se pergunta, que negócio é esse? Talvez você que leu esse texto durante a semana, está aí curioso, o que o pastor vai falar? Que negócio é esse de descobrir os pés? Meus irmãos, não tem segredo nenhum. Não tem mistério, é tempo de frio. É tempo de frio. Qual é a parte do corpo que sofre mais frio? Os pés ficam muito frescos. Eu não sei vocês, mas existem pessoas que passam muito frio nos pés. Aí se destapar, percebe logo. Então, a circunstância é essa, não tem nenhum mistério aqui. Descobrir os pés é que, caso Noemi ou Ruth, ao chegar aqui,
e descobrir os pés, isso, ao expor os pés de Boaz, ele acordaria pelo frio e logo saberia que alguém está aqui, porque alguma mudança teria acontecido. Veja, e mesmo que esse cenário, mesmo que o cenário aqui, para muitos, seja um cenário avançado, que talvez no horário é alguma coisa arriscada para essa mulher, não havia aqui nenhum compromisso moral. Ruth, primeiramente, ou Noemi, sabe quem é Boaz. Boaz já deu as cartas aqui como um homem de valor, um homem de caráter. E Noemi está sugerindo isso sem qualquer tentativa de cortar caminho, meus irmãos. Porque veja só no versículo 4, o que diz no versículo 4? No final do versículo 4, então, vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. Veja só, o resgatador dirá o que você deve fazer. Na mente de Noemi, Boaz é um homem com caráter. Boaz é um homem bondoso, e ele já provou isso. Claro que poderíamos pensar que é uma situação arriscada para aquela mulher, mas esse homem não tiraria vantagem de Ruth. Não tiraria nessa situação. A verdade é que é uma estranha aventura. É uma aventura estranha. É uma aventura estranha, sem dúvida. Era arriscada e ousada. Noemi pediu a Ruth que entrasse numa situação incerta, comprometedora, com muita coisa pendente na balança. Mas de maneira sintetizada, dá para aprender nesses versículos do 2 ao 5. Primeiro, a confiança na promessa do resgate, no versículo 2. Porque muitas vezes você vai encontrar aqui nesse livro a expressão o parente, o resgatador, o que nós temos dito aqui, o gorreu. Então, Noemi está mandando Ruth na confiança, na promessa do resgate. Segundo, a obediência no processo. Dá para aprender também aqui sobre a obediência no processo nos versículos 3 e 4. Ruth se apresenta como alguém que obedece esse processo. E terceiro, o descanso numa pessoa. Versículo 3. Perceba que aqui, se Ruth estivesse só preocupada, ou se Noemi estivesse apenas preocupado com a condição de Boaz, ela poderia continuar esperando que Boaz suprisse essa família, mas isso não era tudo. O que ela precisava não era apenas as coisas de Boaz. Ela precisava que sua nora, Ruth, tivesse um senhor para cuidar dela. A primeira cena desse capítulo vai terminar aqui no versículo 5, com a promessa de cumprimento das orientações, com a palavra: vou fazer tudo o que a senhora está me dizendo. É isso que Noemi, ou isso que Ruth faz, sem objeções. Ruth aceitou as palavras de Noemi como ordem a ser obedecida, sem qualquer sugestão para ser avaliada. Na verdade, a pergunta teológica aqui, que talvez você não tenha feito ao ler esse texto, seria: mas como é que vai terminar essa história? Como esses planos humanos vão coincidir com os planos de Deus? Será que Deus está conduzindo Noemi a fazer isso? Ou é imprudência da parte de Noemi? O fim você já sabe, mas como é que você saberá? Lendo o texto e esperando a exposição do próximo domingo do pastor Arthur. Por isso não falte, tá? Vem no próximo domingo. Mas ao encerrar aqui essa cena, a única certeza que Ruth tem é que ela vai ter que seguir o processo. Não sabia o que viria na frente. Mas nós vemos aqui em Ruth também algumas coisas importantes. A fé que encontra descanso é uma fé que não é presunçosa. A fé que encontra descanso aqui em Ruth é uma fé que se humilha, que obedece, é uma fé que se entrega. Na verdade, a verdadeira fé expressa obediência nas instruções divinas. Fé que é fé, é uma fé humilde.
Fé que é fé, é uma fé obediente. Por isso não existe, não há uma dissociação entre crer em Cristo e não obedecer a Cristo. Fé que é fé, ela se propõe a obedecer. E aqui, meus irmãos, outro aspecto que nós aprendemos aqui com Ruth é que descanso não se busca em outros caminhos. Descanso nós encontramos numa pessoa. Porque veja, vocês vão encontrar aí ao ler esse livro, surgirá alguém que é um outro que também poderia redimir Ruth. Mas essa pessoa, vendo a condição dessa mulher, nega. Ele se nega a fazer isso. E aqui nós vemos que a busca do descanso, ela está no ponto certo. E ao se preparar aqui conforme as orientações de Ruth, ou conforme as orientações de Noemi, nós compreendemos aqui diretamente a aparência. Veja, a fé aqui, ela também exige aparência. E parece que aqui a aparência é um esforço que Noemi vai mandar para que Ruth cuidasse. E talvez aqui quando Ruth ou quando Noemi orienta a Ruth para se perfumar, vestir a melhor roupa, parece que é uma destituição do luto. Parece que está terminando aqui o período do luto. Troque as roupas do luto. Porque na cultura judaica, que é muito parecida à cultura africana, de alguns países do continente africano, quando a mulher se torna viúva, ela veste uma roupa por muito tempo, viuvando o esposo. Se for 6 meses, se for 1 ano, e ela não troca. Talvez ela pode trocar essa roupa por uma outra, mas específica, que vive num período de luto. E quando ela trocasse essa roupa, ela estava dizendo que está pronto para entrar num novo relacionamento. Irmãos, aqui, essa aparência também está sendo tratada como algo importante. Veja, já tem aí o goel, mas ela precisava se preparar, precisava se perfumar, precisava chegar como aquela Noemi, não só linda em caráter, mas também linda no olhar, na aparência. E ao se colocar aos pés de Boaz, Ruth reconhece sua necessidade, a necessidade do resgate. Mas o Redentor é quem tem a palavra final sobre o destino dela. E como podemos aplicar esse texto com tantos ensinos nos poucos versículos que nós lemos? Meus irmãos, para o encontro desse descanso, Ruth deveria se adornar. E você, como mulher no século XXI, você tem muitas opções para encontrar um trabalho. Uma mulher daquele século não tinha muitas opções. E Ruth precisava se adornar para encontrar o Redentor, para encontrar o seu goel. Embora Boaz já estivesse impressionado pelo caráter dessa mulher, mas Ruth precisava se preparar. Ela deveria se preparar para passar o melhor perfume. Aquele vestido que talvez essa mulher nunca tinha colocado depois da morte do seu esposo, ela agora tinha que colocar. E colocar o melhor vestido, meus irmãos, ela precisava se preparar pensando como, eu imagino, se fosse uma mulher do século XXI, quanto tempo gastaria se maquiando? Mas essa mulher aqui deveria dar o melhor de si. Veja, ela deveria pedir esse homem em casamento, que é incomum também naqueles dias. E ainda é incomum hoje, porque é o homem que vai atrás. E aqui, meus irmãos, veja, essa mulher poderia fazer tudo. E talvez você no século XXI, com muitas opções, você pensa, não, eu estou em melhores opções que Noemi, mas veja. Noemi poderia se preparar para encontrar o seu ego-eu, mas você e eu nada podemos fazer. Não existe preparação de você. Nenhum perfume que nós possamos usar pode encobrir quem nós somos de fato. Nenhum perfume que nós usarmos pode tirar o cheiro que o pecado gera em nós. Veja, nenhum vestido, por mais lindo que seja, nenhuma calça, nenhuma roupa, por mais lindo que seja, pode encobrir quem de fato somos diante de Deus. Porque veja, Deus conhece o seu coração. Deus conhece o nosso coração. Então, não há nada que nós possamos usar para encobrir o nosso pecado.
Essa mulher estava fazendo tudo dela para encontrar o seu resgatador, para encontrar o seu descanso. Mas você e eu não podemos fazer nada de nós mesmos para encontrarmos descanso. O descanso, o homem com tantas posses, veja, aqui no texto, a mulher sem posse, Ruth não tinha nada para entregar a Boaz. Boaz é o homem de posses e Ruth é uma mulher sem nada para entregar e correndo para Boaz, para ver se Boaz desse descanso para essa mulher. Mas em Cristo a coisa é diferente. O homem com tantas posses deixa tudo e vem encontrar quem não tem nada. Você e eu. O nosso Redentor não nos espera lá. Ele veio aqui e morreu por nossos pecados. E ele agora virá outra vez, veja, virá outra vez para nos encontrar e nos reunirmos com ele. Irmãos e irmãs, ela poderia fazer e se esforçar para encontrar esse homem, usar o melhor dele. Mas, meus irmãos, nós não podemos. O descanso é uma necessidade universal, mas o mundo oferece uma sombra de descanso, porque nós encontraremos descanso em Jesus. Veja, nenhuma felicidade desse mundo pode te dar descanso. Nenhum emprego, por melhor salário que ele te dê nesse mundo, possa gerar descanso em você. Nenhum casamento, por mais belo que seja nesse mundo, possa gerar descanso em você. Nós não podemos fazer nada para entrar no descanso eterno. Em Ruth, a necessitada corre em direção ao seu resgatador, mas em Cristo o homem de posses vem e Deus colocou a eternidade no nosso coração. Os objetos não podem nos satisfazer. Há um vazio dentro do homem e nada nesse mundo pode preenchê-lo. O ponto central aqui, meus irmãos, para nós, é que fora de Cristo não há descanso eterno. Fora de Cristo não há descanso para nossas almas. Cristo é o único Redentor que pode nos oferecer o verdadeiro descanso e fora dele só há dor, desesperanças. Então eu queria fechar essa exposição com uma instrução. Não busque descanso em prazeres, riquezas ou aplausos humanos. Não. Não busque descanso nas coisas desta vida aqui. Buscar descanso nessas coisas daqui é apostar no vazio. Elas são cisternas vazias. O único local onde encontramos descanso é no Senhor e Redentor de nossas vidas. E queria também deixar uma consolação para você. É aos pés de Cristo onde tudo fica. É aos pés de Cristo onde nós somos quebrantados. Aos pés de Cristo nossos joelhos se dobram. Aos pés de Cristo, nossos corações são conhecidos como de fato são. Aos pés de Cristo, nós encontramos o descanso verdadeiro. Os cansados e sobrecarregados encontram abrigo seguro no Redentor. Os inseguros encontram segurança. Os perdidos encontram refúgio. Os famintos encontram pastos verdejantes. Sim, só Jesus. Só Jesus. Ele é o nosso pastor. E tendo Ele, nada nos faltará. Que nessa manhã, nessa semana, quando as dores da vida vierem, quando as preocupações chegarem, diga, não são essas preocupações que me trazem descanso, mas o Senhor Jesus. Eu queria pedir para você baixar a tua cabeça e juntos orarmos. Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado porque descanso e proteção todos nós precisamos. Mas nós só encontraremos isso no Senhor Jesus. Seja conosco, Pai. E continue nos dando descanso. Continue nos tratando, Senhor. E continue nos mostrando que nada nessa vida, Pai, é mais importante do que ter o Senhor como nosso pastor. Do que ter o Senhor como nosso guia. Seja conosco, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja Jesus, nosso resgatador. Amém.
Meus irmãos, queria saudar a todos os nossos queridos que nos visitam hoje pela primeira vez. Temos aqui entre nós o Isaías, a Silvânia e a Silvia, amigos de longuíssima data, não é? Vocês são muito bem-vindos em nosso meio, Deus abençoe vocês. Nós temos aqui também o pastor Mário Gerson. Pastor, seja muito bem-vindo em nosso meio também, meu querido. Muito bom tê-lo conosco. Amém? Sinta-se acolhido. E temos também a Ana Laura. Ana Laura, irmã, seja muito bem-vinda em nosso meio também. Uma alegria tê-la conosco. Já já. Os irmãos podem me acompanhar em oração por aqueles que nos visitam. Pai amado, obrigado, Senhor, por esses queridos que estão aqui em nosso meio. Obrigado porque o Senhor os trouxe aqui, o Senhor os permitiu ouvir a Tua palavra, Pai. Pedimos que saiam daqui, Senhor, consolados pela Tua palavra, e que o Senhor cause em cada um e também em todos os que são membros dessa igreja, os frutos que Senhor que lhe aprover. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, recebam bem nossos visitantes, como nos é de praxe. Amém? Não vou embora sem dar um abraço neles. Bom, nós temos alguns avisos, né? Como sempre, na quarta-feira estaremos aqui